Bom, dando continuidade aqui aos vídeos, olá, meu nome é Cláudio. Se você não assistiu meu vídeo anterior, eu hoje sou cidadão canadense, olha que legal, de tiozão do college, há quase 7 anos atrás, hoje cidadão canadense. Compartilho experiências aqui do Canadá de diversos assuntos, não tem nenhum assunto específico, mas recentemente, como eu passei pela essa experiência de fazer uma pós-graduação aqui, o famoso college, imigrando através da educação, eu acho que eu tô, uma expressão tá em moda, eu tô no lugar de fala, de falar o que está acontecendo hoje com o Canadá em relação à imigração através de educação. É um negócio assim, eu adorei o último vídeo que eu postei, porque a audiência foi muito boa, eu não esperava, assim, o canal parado, do nada eu posto um vídeo, e assim, uma enxurrada de comentário, um nível de quantidade de visualizações enorme, fiquei muito feliz. E duas pessoas reclamaram de clickbait, falaram, ou em português clickbait, né? Falaram, isso é clickbait e tal. Discordo, porque acho que eles entenderam que eu estava dizendo encerrando um ciclo, que eu estava voltando para o Brasil. Mas encerrando o ciclo da imigração, porque a imigração começa no primeiro visto e se encerra na cidadania. Hoje eu não tenho mais nenhum visto para aplicar, mas nada, sabe? Só para o passaporte agora, mas enfim, não é um ciclo, né? Então, esse aqui, eu nem sei qual vai ser o título ainda do vídeo, mas vai ser algo dizendo que o Canadá está puxando o freio de mão na imigração em geral e está focado principalmente em segurar a imigração através de estudos. Isso está bem claro, né? Todos os sinais, nem sinais, nas regras que saíram, o governo começou a dar sinais, até gravei vários vídeos explicando isso. Na época que eu estava gravando os vídeos, o governo estava só sinalizando, né? O gato estava subindo no telhado e até tinha alguma resistência de algumas pessoas falando, não, você está sendo pessimista, papapá, pipipi. Hoje, com as regras que o governo colocou para você vir tentar emigrar através de estudos, só um louco viria para cá nessa modalidade. Por quê? Porque é caro, né? Se comparado com quando eu vim, o dólar subiu, é um investimento enorme. A sua esposa, o seu cônjuge não vai poder trabalhar. Raríssimas exceções lá. E tem pouca segurança de que depois de você fazer tudo isso, se você estudar e tal, você ainda vai conseguir a imigração definitiva, que se chama residência permanente, né? Então você vai transferir de residência temporária para residência definitiva. Quando eu estou gravando e passo por pessoas, às vezes eu dou uma desconcentrada, mas faz parte do jogo, você está gravando na rua, não tem como ser diferente, né? E quando passa criança, aí eu paro de gravar na hora, porque eu sei que é um assunto sensível aqui pro canadense, e eu concordo, sabe? Ninguém gosta de ter seu filho filmado, sendo que você não sabe para que tipo de vídeo vai ser usado, qual assunto, enfim, hoje em dia com essa internet maluca aí. Mas retomando aqui, então o governo, ele encurralou os estudantes internacionais de uma maneira que, cara, para você vir para cá para estudar e emigrar, é para estudar mesmo, sabe? É para investir dinheiro mesmo. Sua esposa não vai trabalhar, seu cônjuge não vai trabalhar, e ainda assim não é uma garantia de você tirar a residência permanente no futuro. E cara, foi assim, tem tantas regras, né? Eu até pensei em gravar um vídeo explicando as novas regras, mas acho que é besteira, porque o meu conselho pro meu melhor amigo que quisesse vir para cá através de tudo seria, cara, não vem agora, porque você está vindo lutar, não só contra tudo que já naturalmente você já ia lutar vindo como estudante, por tudo que eu passei, mas aí você vai ainda entrar numa luta contra um oponente extremamente forte que se chama governo. O governo não quer estudante internacional aqui por agora, isso está bem claro, né? Só não vê quem não quer ou quem tem interesse financeiro nesse negócio. Então, e isso serve também para outras linhas de imigração, sabe? O governo botou limite, organizou um monte de coisa, um monte de tipo de imigração que antes era mais fácil, sabe? Até para
pros pais aí, até Quebec, sabe? Tá todo... Estão puxando o freio de mão na imigração. Quer dizer que é impossível ou que não tem nenhum jeito de imigrar? Não, isso não é verdade. Ainda tem aqueles focados em profissão específica, da província específica, essas coisas, ou para pessoa, enfim, ainda tem, mas, de novo, o governo quer dar uma parada aí na imigração porque a conta chegou para o próprio governo. O que acontece? Essa atual administração que está aqui no Canadá, o governo do Trudeau, é o pior governo da história desse país, indiscutivelmente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de saúde, educação, segurança. Parece campanha de prefeito agora. Saúde, educação, segurança. Mas é exatamente isso, sabe? O país ficou mais inseguro, o país ficou mais pobre, o país ficou caro, né? A habitação que tá caro. Inclusive estou passando aqui por umas casas e algumas estão com placa de venda. E aí alguma pessoa pode falar, mas então, como assim? Está caro assim? Como tem gente comprando umas casas iguais aquelas ali que tá vendo e tal? É o seguinte, está até formando, entre aspas, uma sociedade de castas. Porque o canadense que está aqui há anos estabelecido, o canadense que já nascido e criado aqui, já está estabelecido, ou o imigrante que veio aqui há 20, 30 anos e comprou imóvel, o que aconteceu? O imóvel dele subiu com a valorização dos imóveis. Uma casa dessa aqui, que à época foi vendida por volta de 600 mil, 500 mil, hoje vale quase 2 milhões. Então quem comprou essa casa aí por um preço que um trabalhador normal conseguiria comprar, sem querer, acabou ganhando na loteria e hoje tem um patrimônio aí de quase 2 milhões. Então essa pessoa pode acabar, se a casa está quitada, ou o próximo está quitado, enfim, pode vender essa casa e comprar uma melhor. Ou, enfim, pode fazer outras coisas. Mas esse governo atual é o pior governo da história. Onde ele pôs a mão, ele não soube fazer gestão de nada, ele estragou tudo. Só que qual era a grande... Essa é a leitura que eu faço. Qual era a grande esperança desses camaradas, que é a esperança de todo populista? Deixar que a bomba exploda na mão do próximo. Então, o que todo populista faz? Contrai muita dívida, faz coisas irresponsáveis, porque sabe que eventualmente o mandato acaba, a bomba explode no próximo, o próximo vai ter duas opções, ou ser estadista sério, que são quase nenhum, raríssimos, e paga a conta, ou o próximo dobra a aposta, né? E, enfim, fica essa bola de neve que a gente, como brasileiro, a gente conhece muito bem. E aqui o governo do Trudeau, ele pôs uma bomba relógio pro próximo, só que essa bomba está começando a explodir na mão dele mesmo, que é a economia, a segurança que tá sério, negócio sério para padrão Canadá, não é nada próximo de Brasil. Aí vou ter que dar uma pausa aqui. Então a segurança aqui não dá para comparar com a do Brasil, porque assim, são outros 500, mas comparando o Canadá com o Canadá, a coisa está séria, principalmente de pequenos furtos, sabe? Pessoas quebrando carro, enfim, essas coisinhas, mas já é muito assustador para o canadense, né? E tudo isso piorou nos últimos, no governo Trudeau, tudo isso. Talvez a única coisa... Ai, meu Deus... Eu peço desculpa por ficar interrompendo o vídeo, mas de novo passa gente do meu lado, passa gente com cachorro. Mas voltando assim ao assunto, o Trudeau foi o pior governo da história, endividou a economia, o maior endividamento da economia canadense é dele. Se eu não me engano, que somado todos os outros primeiro-ministros, ele que mais endividou o Canadá, e não tem como desculpa a pandemia, porque ele já estava endividando no Canadá antes da pandemia, sabe? Que o pessoal fala, não, porque ele pegou uma pandemia. Mas ele já estava, antes da pandemia, endividando o país. Então, assim, e não é diferente na imigração, né? O cara fez uma péssima gestão da imigração, em específico com os estudantes internacionais. O que aconteceu? Eles foram deixando o pessoal abusar do sistema. O governo sabia que tinha um abuso do sistema. Para quem me acompanha antigamente, era uma treta antiga, por exemplo, dos colleges privados. Eram colleges completamente sem vergonha, que
inventavam uns cursos sem vergonha, só por questão de imigração mesmo, sabe? Para a pessoa vir, aí o marido ou a esposa ganhava o visto de trabalho, a pessoa imigrava. Então assim, o governo estava assim, finge que me engana, o estudante finge que estuda, o college finge que dá aula. E virou uma indústria muito grande, porque, cara, inventaram todos os tipos, maneiras possíveis de trazer milhares de pessoas, milhões de pessoas para cá, nesse esquema, né? Virou uma produção em massa de estudantes internacionais, esculachou completamente o sistema. E o que acontece? A gente tem que ser contra, eu que vim como estudante, tem que ser contra, porque eu vim num college, né? Uma instituição séria, renomada, cara, tive que parar a noite estudando, certo? Tive que me sacrificar mentalmente para o negócio dar certo. Tive que fazer tudo lá, bonitinho, para ter o direito de imigração. E aí vem um cara, aluga uma loja. Caramba, eu tô num lugar muito barulhento. Vem um camarada, aluga uma loja em cima lá de uma cafeteria, em cima de uma casa de massagem, sei das quantas. Chama aquilo de college. São aulas semipresenciais. A pessoa nem aparece na aula e tem os mesmos direitos de quem fez tudo certo. É muita sacanagem, mas foram milhões de pessoas que fizeram isso. E o que aconteceu? Essas pessoas invadiram as cidades, né, que não tinha estrutura para recebê-lo. Estruturas em vários sentidos. O primeiro deles é a questão de trabalho. Por exemplo, uma cidade aqui, igual o subúrbio de Vancouver, é tradicional de que os filhos das pessoas aqui, quando chegam na adolescência e começam a virar adulto, nessa transição, eles vão pegar esses empregos que a gente chama de subemprego, para que eles façam o dinheirinho deles ali para comprar o primeiro carro, para juntar para a educação deles, para fazer uma viagem, uma coisa deles, entendeu? Esse é um emprego, por isso que esse emprego não tem muitos benefícios, não tem carreira, não tem nada, porque é um emprego de transição da vida da pessoa. Praticamente todos os amigos canadenses que eu tenho aqui passaram por esse emprego nessa fase da vida, de 17, 18, 19, 20 anos, entendeu? Isso acontece, chegou uma enxurrada de estudantes internacionais que não são estudantes internacionais, são pessoas que vêm para não estudar usando visto de estudo, você entende? E aí qual é o emprego que eles têm acesso? Esse. Aí já nos grupos de Facebook da comunidade aqui o pessoal fala, pô, tá impossível conseguir emprego, o primeiro emprego para minha filha, para o meu filho, porque já tá tudo cheio com o tal do estudante internacional. Segundo, os caras inflacionam o mercado de moradia, né? Porque eles têm que morar em algum lugar. E o que acontece? Pega 8, 9, 10 camaradas e colocam numa casa, pagando $1.000 cada um, eles alugam uma casa por $10.000. E aí o que acontece? Uma família normal, a gente não consegue competir com esses caras, não é isso? A gente não consegue pagar 10 mil numa casa, 5 mil numa casa, fica impossível. Então eles inflacionam o mercado, a habitação, porque são muitos. Mas tiozão, não tem casa, você não tem casa suficiente, porque eles chegaram assim. Não foi um negócio programado, eles não avisaram as prefeituras, não é um negócio organizado. Tudo desse governo atual é desorganizado, tudo, absolutamente tudo, não tem absolutamente nada que é planejado, programado. É uma bagunça que, se você for ver, é impressionante, sabe? É nível terceiro mundo mesmo, nível é chocante, mas sem perder o fio da meada. Então esses caras trouxeram família. Tem escola aqui, por exemplo, que no último ano letivo, onde meu filho joga futebol, era um estacionamento, né? E agora para esse ano letivo, eles encheram de container para virar sala de aula, porque chegou tanta criança, tanto aluno, que não dá tempo de construir uma escola para receber esses alunos. Então tem que botar eles dentro do container mesmo. Claro, são container meio feito, padrão bacana, mas fazendo sala de aula, toque de caixa. Então, enfim, os problemas do Canadá que nós temos aqui não foram causados pelos estudantes internacionais. Eles mesmos, muitos, são vítimas, né? Nem todos, né? Enfim, depois eu conto umas histórias engraçadas pra você. Mas de todo modo não é culpa deles, é culpa de uma bagunça, uma leniência do governo. O governo sabia que estava tendo
que o negócio estava descontrolado, mas mesmo assim optou por né, deixar entrar, porque tem um retorno financeiro em cima disso enorme para os colleges. Aí você fala, tiozão, tem um retorno financeiro enorme e agora o governo está cortando, o governo está desinteressado no dinheiro, crescer a economia. Cara, entre economia e voto, o governo prefere voto. Todos os governos são assim, esse não vai ser diferente. Só que tem que fazer uma visão, uma análise holística, né, de tudo. Beleza, acho que é 30 bilhões, mas assim, é uma indústria enorme de estudantes internacionais. Eu não sei falar números aqui agora, mas o prejuízo que a sociedade está encarando talvez não compense esse investimento, entendeu? Tá uma coisa de louco. Talvez não são causadores disso tudo, é a bagunça. Então o governo resolveu, diante disso tudo, o governo percebeu que a sociedade está resistente, começando a ficar irritado. É um negócio muito importante de falar, o canadense não é anti-imigração, naturalmente, sabe? Não é da personalidade do canadense anti-imigração. O canadense não é racista. É um povo muito bacana e resolvido em relação a isso. Mas eles estão incomodados com a bagunça, estão incomodados com a imigração desfreada, né? Sem limite, sem organização. Então, nesse caso, o governo percebeu que a opinião pública está começando a ficar irritada, porque chega na escola, está lotada, chega, né, nas casas, não ficando caro, tudo isso mais. Então, peraí, vou parar aqui. Então o governo fez foi um tempo atrás, até gravei um vídeo a respeito disso. Um ministro do governo falou, os estudantes internacionais, não sei das quantas. E aí o pessoal tratou isso como gafe. Nossa, o cara deu uma gafe. Mas não era gafe, era o cara testando no mercado, entendeu? As pessoas fazem isso, né? Quantos políticos não fazem isso? Falam uma coisa para testar a reação do público. E quando ele falou isso, o público concordou, né? Que o governo perdeu a mão na imigração e que estava na hora de organizar essa bagunça. Então eles começaram a fazer, e a cada vez que eles colocam mais limites em imigração, melhora um pouquinho a avaliação deles no geral. Que na época que eu reclamava, quando eu cheguei aqui, eu reclamava muito eu nunca me identifiquei com esse governo, com esse primeiro-ministro. E na época as pessoas, ele tinha um fã-clube brasileiro enorme, né? E o fã-clube falava, não, você tem que agradecer a ele pela imigração, não, ele é aberto, ele não sei das contas. Agora ele está sendo, torce para não ter um governo conservador, porque daí eles vão fechar as portas para a imigração. Aí agora ele está fazendo algo que, assim, é o pesadelo de qualquer pessoa que está querendo imigrar para o Canadá, né? Está fechando as portas da imigração, está encurralando estudante internacional, né? Está resistindo a protestos e tal, está dizendo que as pessoas vão ser deportadas. E eu não vejo o fã-clube mudando de ideia, sabe? Ou seja, não importa o que o cara faz, entendeu? Se é da linha ideológica deles, o cara pode ser contra, que ficava me atormentando, o fã-clube do Trudeau brasileiro. Não me assiste mais, mas eu gostaria muito de encontrar algumas pessoas, algumas personalidades e falar, e aí? O Trudeau aí deu certo, né? Enfim, o cara acabou. Ano que vem tem eleição, vamos ver se a coisa volta. Enfim, vídeo de hoje é um assunto que eu queria comentar. Como eu fiquei algum tempo sem aparecer aqui, tem alguns assuntos que estão aí represados pra gente conversar. Espero que você deixe um comentário e um joinha pro seu tio, a gente conta no próximo.